queria chamar aqui agora o André Borges, do Bradesco. O André é Software Engineer Manager no Bradesco, é MIT Alumni, tem mais de 15 anos em engenharia de software e lidera iniciativas de IA generativa e sistemas multiagentes para melhorar a experiência do desenvolvedor e acelerar entregas. Ele atua com DevOps, Platform Engineer, engenharia de prompt e desenvolvimento de software no Bradesco. André, por favor. Vem, cara. Fica à vontade. Tá faltando um microfone do André, por favor. Obrigado. Tá aí. Pessoal, aqui é um bate-papo, eu vou fazer 2 perguntas, depois vou abrir, fiquem à vontade. André, obrigado pela presença, claro. Bem-vindo ao SalterX. Obrigado, e bom dia a todos. Bom dia. André, o Bradesco está num processo de transformação gigante, e imagino que está revendo várias plataformas. Acho que recentemente eu vi um dado dizendo que o Bradesco, dos líderes, aí, dos grandes bancos hoje, é o que mais inova, né? Uma visão bastante transformadora que a gente vem vendo. Eu queria entender hoje, dentro da tua função, como é que você está preparando os times de desenvolvimento, os times de plataforma, para lidar com essa, imagino, hoje tua volumetria é imensa, para lidar com essa realidade que o Bradesco está vivendo, que eu imagino que é nova, e você pode dar um panorama também do que é esse time hoje, Plataforma Engineer do Bradesco. Claro. Hoje, olhando a nível de desafios, né, que a gente tem dentro do banco, sim, você quer que a gente... Eu vou passando, se você achar. Não, a gente pode ir falando para falar um tranquilo. Pouco. Hoje, olhando no conceito de como o Bradesco se moveu até aqui, né, a gente, como todo banco tradicional, tem muitos anos de vida aí, só que ele sempre foi pioneiro em vários segmentos, né? Você pega na década de 80, a gente foi com a parte de mais tecnologias, cartões, sempre tentando ali estar sempre na ponta da inovação para poder entregar. E agora não é muito diferente. Quando a gente olha a parte de IA e a parte de plataformas, é a união para a experiência do desenvolvedor na veia, né? Então, eu posso te ajudar aqui. Então, aqui, olhando a nível de aceleração, além do desenvolvimento, tem também a parte do que a gente começou a fazer, tanto para dentro quanto para fora de BIA, né, que é o Bradesco Inteligência Artificial. Então, a gente vem desde 2017, nessa parte ainda onde a gente não tinha tanta IA na veia, era muito mais Decision Tree e outros processos, e viemos evoluindo de lá para cá, né, o Bradesco Inteligência Artificial, a nossa BIA, e ela foi ganhando cada vez mais corpo. E agora, com a IA, ela se alavancou muito mais. Então, olhando a nível de o que a gente consegue conquistar na prática, né, tanto no que a gente chama de BIA agentes e BIA operacional, que é todo o sistema de Bradesco Inteligência Artificial, que a gente consegue atender diretamente, internamente, toda a operação. Hoje a gente tem coberto 100% da operação utilizando esse artefato com inteligência artificial. E a gente tem também hoje, por exemplo, a BIA clientes, que ela já pode, por exemplo, ela é capaz de atender o cliente com o Pix por linguagem natural. É uma coisa que a gente faz IA na prática, né? E a gente consegue garantir uma produtividade em cima disso, não só da galera que está desenvolvendo lá atrás, mas do que a gente está conquistando na frente, que a gente consegue chegar a patamar, por exemplo, que é público também, né, de redução de lead time, em aumento de performance de desenvolvimento, tudo isso para entregar o que eu estava falando, né, tanto a parte de atendimento à operação, atendimento ao cliente, etc. Mas, olhando a nível do que a gente está fazendo de plataforma, e o que a gente está fazendo para servir o desenvolvedor, para que ele entregue mais e com mais qualidade, eu acho que é o grande ponto que a gente utiliza todos os grupos de IA que a gente vê aqui, né? A gente utiliza ferramentas de mercado, né? Olhando para ser a ferramenta de... para ser a ferramenta... Se quiser ficar em pé, fica à vontade, André. Prefiro. Quer olhar primeiro, sempre esse segmento aqui, para quem tem DH é complicado. Estamos juntos. Mas a gente olha primeiro a parte de capacidades de IA, a parte pessoal, onde a gente tem muito Copilot acoplado para o desenvolvedor, para que ele possa se autosservir. A
A gente tem também a Bridge, que é a Bradesco Inteligência de Dados Generativa, que a gente montou um pipeline para a gente poder rodar agentes autônomos, onde ele consegue, não tem, né, toda aquela autonomia, porque a gente sempre garante um modelo com um humano no meio, fazendo as conferências, Claro. mas ele garante que eu posso, por exemplo, modernizar um sistema COBOL. Eu posso pegar lá da frente, eu coloco o código COBOL, daqui traz insight para que ele verifique se aquela engenharia reversa está correta, e depois disso a gente vai na parte de código. Soluções, como eu comentei, né, que é corporativa e de negócio, e solução direta de tecnologia. E aí aqui, né, a gente garante o ciclo de vida completo junto com a Bridge. Então, a Biatech, ela é criada em cima da Bridge, que é o nosso contexto de tecnologia plataformado. E ali dentro a gente tem diversos sistemas e plataformas que visam entregar mais e mais rápido para o desenvolvedor. A Bridge hoje é um barramento, André, de vocês. Sim, ela é a nossa infraestrutura para a tecnologia. Bacana. A Bridge ela tem duas funções muito fortes. Ela tem toda a parte de inteligência dos dados, que até nossa amiga falou agora há pouco, né, que isso a gente reconhece que é um dilema em todas as empresas. Então, a gente tem a Bridge e o ID, que é o nosso time de inteligência de dados, para poder entregar isso para o negócio. E aí, a Biatech ela é criada estritamente, diretamente para atender desenvolvimento. Bacana. Né? Então, isso aqui faz com que a gente consiga atender todo o nosso time de desenvolvedores, aí, que já são mais de 3.000, para poder fazer acontecer tudo. No teu time de Platform Engineers, são quantas pessoas hoje suportando esses 3.000 desenvolvedores? Nós temos cerca de 170 pessoas, mas cada um numa vertical, né? De experiência para desenvolvimento, nós temos um time. Aí a gente tem a parte também de experiência ao time de infra que atende observabilidade. Mas todos eles, dentro de engenharia de plataforma, pensando sempre em produtos, em sistemas e plataformas que possam dar mais capacidade para essas pessoas que estão na ponta andarem mais rápido. Bem, até continuando a parte aqui, né? O que a gente... E até olhando a parte que a gente tem de solução para tecnologia, a gente sempre tenta entregar, primeira coisa, chat para a pessoa entender como que o sistema está lá dentro. Coisa que ela pode conversar com o código que ela está criando. Né? A parte com a questão de sistemas que já estão mortos, sistemas que hoje não fazem passagem, e todos esses artefatos que ele precisa entender mais, a gente tenta otimizar os custos. Nós temos hoje instrumentos para melhorar a história de negócio através que a gente tem dentro do nosso processo ágil. Toda a parte de arcabouço de código-fonte, como o desenvolvedor pode entregar mais e melhor, falando e otimizando, né, tudo que é classe, tudo que é serviço que ele tem dentro da ideia dele. Né, questão de incidentes, movimento de mudança, como ele consegue ter menos erros na hora que ele for colocar em produção, e depois disso a parte de observabilidade, que é a análise de serviços. Bacana. Vocês desenvolveram alguma plataforma interna para entregar guardrails, entregar receitas? Como é que está esse controle hoje para os desenvolvedores? Para o dev, a gente focou bastante em código e no dilema dele, que hoje eu acho que é clássico em quase todo o ciclo de desenvolvimento. Né? A gente tem aquela muralha chinesa onde ele não entende muito bem a parte que o negócio está pedindo para que ele entregue, e às vezes ele nem pergunta. Então, a gente tem esse gap, e às vezes a pessoa entrega errado, às vezes as pessoas têm que entregar algo muito rápido, aí começa aquele volume de dívida técnica. Então, toda a nossa plataforma e tudo que a gente constrói de agentes é justamente para melhorar nisso. Por exemplo, a parte de histórias de negócio, a gente utiliza a IA para que as histórias sejam entregues, pelo menos com uma acurácia de mais de 80% ou 90%. E aí, essa parte, né, para o negócio, a gente se coloca como um desenvolvedor consultando, e para o desenvolvedor consultando é como se fosse um cara do negócio do lado falando. E a gente sempre trabalhando num pair programming, só que num lado extremo, né? Porque a IA move isso com rendimento de mais de 30% de potencialidade. Como é que vocês estão utilizando os POs nesse contexto? Sim, sempre trazendo ele mais ao lado do desenvolvedor. Né? A gente olha o PO, ele sabe do negócio, ele entende, mas no final de tudo é sobre uma comunicação que possa ser clara verbalmente, tanto para a IA fazer, quanto para o desenvolvedor estar com a IA fazendo. Né? Então, ele é
peça fundamental e ele está dentro da plataforma. O que a gente tem de Biatech, por exemplo, com histórias de negócio, atende estritamente ao PO. Então, na hora que ele vai olhar para o produto, que ele vai criar as histórias, que ele vai quebrar aquilo, toda a IA ajuda ele na questão de, eu quero uma nova funcionalidade para entregar um botão que vai fazer sei lá, a renegociação de dívidas, né? Então, a partir disso, ele vai ajudando e fazendo caminhos para que aquele PO, junto com o time de negócio, para depois fazer o delivery para a TI do pedido, ele possa entregar com mais acurácia do jeito que o cara quer lá, do jeito que o cara precisa. Okay. Pessoal, queria abrir para perguntas. Alguém tem uma pergunta? Ali. Eu ia te entregar meu microfone, mas ia dar ruim. Não, né? Tá vindo aqui o microfone. Primeiramente, parabéns pelo nível de maturidade aí de Platform Engineering. Eu tenho uma dúvida sobre níveis de maturidade. A gente sabe que tem aqueles níveis provisionais, operacionais, escaláveis, para depois ir para otimização. Talvez você utilize algum outro framework lá. Eu queria saber como foi um pouco dessa construção, de ter que passar por aquelas camadas de IAC, GitOps, CI/CD, estruturar toda a parte operacional para conseguir levantar o conceito mesmo de Platform Engineering. E como foi essa história, né? Como priorizar cada uma dessas áreas? Como é que níveis de maturidade diferentes de cada um desses fundamentos de Platform Engineering eles conseguem andar de forma paralela? Enfim, contar um pouco desse contexto do zero, vamos dizer assim, para o estágio atual. Claro. Como é que saiu dos zips lá para uma esteira automatizada e hoje vocês estarem escrevendo história com IA? Exato. Vou colocar aqui que fica mais fácil, porque a gente começou a olhar a nível de jornada. Então, a gente começou a desenvolver produtos dentro da plataforma para atender essas jornadas. Então, a gente começa a cruzar um pouco com uma antropologia, praticamente. É analisar o cara que está lá fazendo um desenvolvimento e uma entrega em cloud, quais são os produtos e serviços que podem atendê-lo. No final, eu começo com a visão humana. Aí, depois, eu vou agregar produto para aceleração que eu vou utilizar agente, que eu vou utilizar processos melhores, processos mais atuais. Mas tudo isso é sobre olhar o sentimento e como está sendo a experiência, né, como eu comentei mesmo, não só do desenvolvedor, mas do time de infra e outros, para poder ver como atendê-lo mais e melhor. E aí, o nosso time de engenharia de plataformas, a gente pega aquela experiência, aquele problem, e a gente vai procurar, dentro das capacidades, né, que tem hoje de IA, de aceleração, para dar o melhor solving para ele. E daí nascem os produtos que vocês estão vendo aí. Coisas que a gente utiliza, por exemplo, em estratégia de adoção, olhando no notebook LLM, Copilot Studio, a própria Biatech, que foi uma criação nossa interna, não só ferramentas que a gente consegue trazer para dentro, mas também se a gente vê se não tem nada que dá muito match com aquilo, a gente passa também a criar e começa a fazer os MVPs. Então, nada é feito da noite para o dia. Então, a gente começa com a análise, a gente olha. Questão mesmo que não é muito novidade no que a gente faz atualmente, né? É fazer uma análise certa, desenvolver um plano de trabalho correto, entregar um produto que vai fazer a diferença e checar se aquilo está fazendo a diferença mesmo. Boa, aqui. De novo, né? Questão de entregar o microfone, eu fico no dilema. Oi, tudo bem? Tudo bom. Parabéns aí. E uma dúvida, um ecossistema gigantesco, assim, como foi, e muita gente trabalhando junto para isso acontecer, como foi o processo de adoção do pessoal em relação a esse tanto de ferramenta ali para aumentar essa produtividade, porque a gente sabe que eventualmente surge essa dúvida ali do desenvolvedor, né? Sim, legal a tua pergunta, porque eu já tinha um slide até preparado para isso. Então, assim, não foi combinado as perguntas com os slides, mas está dando certo. Nem foi combinado, não, juro para vocês. Prometem. Então, assim, a questão de taxa de aceitação, né, olhando ali para o número de baixo, né, das sugestões que são realizadas pelo Copilot hoje, a gente chegou a 27%. Mas um dia lá atrás foi 0%. Porque na hora que a gente colocou, ele tinha muito dilema, né? A gente vê hoje, desde o mercado de programador ainda com aquela visão de, cara, eu vou perder meu trabalho, para até a gente fazer uma questão cultural, uma questão de exercício com as pessoas, de novo, uma questão humanizada para a gente alavancar, que vai potencializar de verdade, na questão de conversar com as pessoas, né? Eu, por exemplo, eu estou muito inserido hoje
modernização tecnológica do parque de COBOL que a gente tem. Então, eu já recebi pessoas que falaram comigo que estavam muito preocupadas com o que ia ser depois. Então, toda essa parte de conversar com as pessoas, ter esse sentimento de falar com eles e exercitar, cara, isso aqui é uma coisa que vai te potencializar. Para o júnior, você tem que ficar esperto disso aqui, porque você vai ser o sênior do futuro. Imagina você começando agora com isso aqui lá no final. Né? Então, vai mais do... Todo mundo começa do zero, mas não tem uma receita de bolo pronta. Tem a questão de ser cadenciado todo dia e ter essa questão de persistência para a gente poder chegar até números desse jeito. Né? Então, hoje, a gente tem mais de 3 mil licenças, porque cada dev tem sua licença de Copilot e tem seus tokens premium. Então, tem gente que faz um uso extremamente otimizado e tem gente que ainda não faz naquilo, porque a gente sabe que tem pessoas que seguem um hype, tem pessoas que nem tanto. Então, é analisar isso de forma muito coerente, pegar os dados, né, até como o nosso amigo de produto ele falou na parte analítica, né, e estratificar o melhor, clusterizando por grupos. Será que eu tenho desenvolvedores que estão muito hypados? Quem são esses hypados? Será que eles podem ser como se fossem champions, que podem me ajudar a fazer isso? E também olhar com tendência que a gente tem muito hoje, né? Essa questão de aprendizado, essa questão de olhar tacitamente como funciona essa questão de viralização da informação hoje, tentar passar isso, porque, no final das contas, a gente tem uma bolha tech lá dentro. Então, segue mais ou menos o que está lá fora. Todo mundo é gente da gente. E aí a gente tenta fazer por esses lados, para tentar alcançar o maior número de pessoas possível de maneira correta. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma... Se Claro. você está dizendo que hoje vocês estão com 27% de adoção. Essa adoção, André... aliás, eu queria saber há quanto tempo tem essa métrica, né? Em quanto tempo vocês estão com esses 27%? Você comentou que, obviamente, tem uma questão de change management, uma questão cultural. Desses 27%, vocês estão conseguindo medir produtividade com essa galera utilizando assistentes de IA para código? Sim. Por exemplo, se a gente olha em COBOL hoje, né? Tá. Quando a gente fala que a dificuldade da pessoa para poder analisar todo aquele código que ele nem sabe o que é uma tela preta direito e traz num documento que ele é capaz de entender e perguntar para aquele documento as coisas, né, que aí a gente tem o pipeline, faz a questão da engenharia reversa, entrega o documento para o cara pelo Copilot, ou então pelo... Né, os dois são Copilots, né? Por dentro do Visual Studio ou por fora, num Office 365, ele consegue perguntar aquilo. A gente vê que isso potencializa em cerca de 70% a 80% o entendimento do desenvolvedor daquele dilema que ele tem. Que, às vezes, ele tem a função de modernizar um microserviço e ele nem sabe, às vezes, por onde começa. Ou então ele sabe que aquele microserviço está demorando 3 segundos para retornar. Pô, quantos programas mainframe ele tá conseguindo chegar lá, né? Então, essa parte de 27% de taxa de aceitações das sugestões é em cima de todo um método de aprendizado onde o desenvolvedor teve uma melhoria naquela conversa e uma otimização, né, em perceber que aquele código que está sendo entregue está sendo exato. E isso cada dia mais melhora, porque com o advento de Cloud, Gemini e GPT com mais acurácia, ele consegue ser um pouquinho mais esperto, né? Então, na questão de, dependendo como você faz o pedido, aquilo pode te entregar quase pronto, onde o cara vai pensar em PR ou pensar em commit. Então, essa questão de olhar a questão de licença, onde 84% são heavy users, aquilo começa a transformar, eles começam a olhar, esse heavy user começa a olhar a taxa de aceitação e fala assim, pô, isso aqui está dando certo. Ele começa a confiar mais na plataforma. Tem uma confiabilidade, a gente consegue ter o exercício do último número, que é mais de 1000 pull requests revisados no mês. Então, ele tem mais confiança em acreditar, óbvio que ele vai sempre olhar aquela PR, porque ali o nome dele que está sendo assinado, né? É que nem se a gente olhar na parte médica. Se o médico confiar na receita da IA e vai pôr o CRM dele, é porque ele está extremamente envolvido, está naquele esquema, né? O famoso dilema do gerenciamento de projeto. Ele não é, né, ele não é galinha, ele é porco. Né? Ele está lá, ele está entregando parte do nome dele para aquilo. Então tem que ter uma conferência, tem que ter uma parte boa, e a gente está vendo cada vez mais acurácia nisso.
vou fazer uma pergunta. André, a gente viu essa semana que foi publicado nas redes que a Amazon fez quase que um rollback. Ela estava com uma adoção de IA para código super acelerada e ela agora passou quase que um mandatório a partir de alguns updates e falhas que ela teve de pull requests totalmente por IA, de que todo pull request agora precisa ser antes revisado por um sênior quando um júnior estiver desenvolvendo com algum tipo de copilot. Você pode dividir com a gente algumas lições aprendidas que vocês tiveram durante essa adoção, nesse volume que vocês têm? Imagino que tem algumas. Sim, a gente sempre teve dentro da essência do banco, tanto quando a gente estava vindo de inovação, né, eu vim do departamento de inovação, por exemplo, então a gente sempre olhou o ciclo de interação humana. E a gente sempre confiou, quando a gente olha para a IA como um todo, que a gente não pode deixar solto sem a revisão humana. Então, a gente, desde o momento zero, a gente falou, aquilo, né, qualquer artefato que é entregue ou otimizado por IA, ele necessariamente tem que ter um revisor. Então, começa desde quando a gente gera documentos sobre um descobrimento de sistema, sobre entendimento melhor daquele sistema, ou uma pessoa que está chegando agora, faz aquele discovery, ou um senior que está pegando um outro sistema de alguma outra área, mas ele sempre vai revisar em todos os momentos. Na descoberta do código, na geração do código, pós-teste, teste unitário, teste, né, cobertura de teste como um todo, e depois pós-produção, inclusive. Né, ele vai olhar de ponta a ponta, mas tudo que é a entrega é revisado por humano. Bacana. Alguma pergunta, pessoal? Bacana. Bom, André, você tem alguma mensagem que você queria deixar para o nosso time, para o nosso público? Olha, assim, eu acho que se a gente, para qualquer perfil ou segmento, hoje a gente consegue incluir IA. E não é muito difícil a gente pensar, mas no que ela pode fazer. Mas agora olhar contexto, olhar a questão de quanto mais verbal você consegue falar o que você quer, hoje a IA está muito mais esperta, né? Os novos modelos, Claude 4.6, o Gemini 3 Plus, GPT 5.2, eles entregam de verdade. Porém, quanto mais contexto você dá, mais guarda-reio você entrega. Né? Então, o que eu poderia deixar aqui sempre confie lá atrás do que a gente aprendeu desde pequeno, num PMP, que era hype lá atrás, em 2010, 2013. Um projeto tem que ser bem especificado. E não é especificado a ponto de colocar no papel, ou pensar em spec kit, ou pensar em qualquer coisa. Não, é o sentido clássico da palavra. Eu consigo, verbalmente, eu consigo escrever o que eu quero? Se eu conseguir fazer isso, eu conseguir voltar nisso, a IA vai te entregar do jeito que você quer. Muito bom. Tem um paper recente dizendo que se você pegar o mesmo prompt e repetir ele 3 vezes hoje, em todas as coisas, a acurácia e a forma como a IA vai te entregar isso é muito melhor. Então, quem não tem feito isso, faz esse teste. Pega o mesmo prompt, repete 3 vezes, você vai percebendo que ele vai melhorando a resposta a cada prompt. Isso é uma coisa bem legal, acho que é um exercício da gente fazer. Tem uma brincadeira que você faz hoje que você leva 5 horas para fazer um bom prompt e 3 minutos para receber o resultado. Exatamente. Então, acho que está bem bacana. André, obrigado pela sua participação, obrigado pela gentileza, parabéns pelo trabalho. Valeu. Valeu, cara. Parabéns, obrigado.